Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco hoje é o professor Leonardo Greco, de Geografia. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cláudia? Bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Diga para nós, professor, qual o conteúdo que nós vamos ver na sua aula de hoje? Bom, na nossa aula hoje, tudo bem, galera? Tudo bem? Galerinha do Enem? Tranquilo? Na nossa aula, nós vamos analisar questões do nosso PET 4, onde o tema transportes, ele continua sendo mais detalhado um pouquinho. A gente vai passear um pouco pela história do transporte no Brasil, né? Vamos fazer uma ligação com a questão da evolução dos transportes com relação a, por exemplo, o processo de globalização. E vamos analisar também particularidades em termos de estudar um determinado tipo de transporte, alguns determinados tipos de transporte, as suas características e a questão da viabilidade de um ou de outro. Ok? Vamos lá, pessoal? Partindo para a nossa aula, então, a gente vai na primeira questão, pessoal. Semana 1 do PET 4, tá? Página 81, onde na atividade 5 pede para fazer uma coisa bem bobinha, né? Só um resumo da história do transporte no Brasil, né? Faça um breve resumo sobre a evolução dos meios de transporte no Brasil. Prometo que vai ser breve mesmo, tá? Ok? Bom, para a gente analisar essa questão referente aos meios de transporte no Brasil, a gente tem que atravessar lá para o final do século XIX, né? Onde, se a gente lembrar bem, o principal produto da nossa economia era o café, né? E esse café, ele chegou a um nível tão grande de quantidade de produção e de qualidade que ele chegou a ser um produto de exportação extremamente valioso. Então, para a gente entender que ele teria que ser bem gerido, tanto no seu processo de produção, de plantio, até a entrega ao consumidor final, e pensando que esse consumidor final muitas vezes estava em outros países, os meios de transporte utilizados tiveram que ser aprimorados, né, para essa finalidade. E pensando nesse aspecto, a gente vai entender que a primeira linha férrea, então o primeiro meio de transporte que se mostrou mais eficiente para esse objetivo foi o ferroviário, né? E a primeira linha férrea implementada no Brasil coube ao Barão de Mauá. O Barão de Mauá é historicamente conhecido como um dos grandes empresários brasileiros, né? Nesse período, no final do século XIX, que, dentre os seus vários investimentos, ele decidiu implementar a primeira linha férrea, já pensando naquele período, num meio mais eficiente de se transportar esse café, desde a região produtora até a região, até o consumidor final, fosse um consumidor local, no Brasil mesmo, ou até a área, o local, aonde ele seria transportado para o seu consumidor final, se estivesse ele na Europa, na América do Norte, enfim, aonde fosse, né? Então, primeira linha férrea, 1852, Barão de Mauá, tá? Nas primeiras décadas do século XX, 1920, né, no caso, você percebe o maior investimento do Brasil na questão da malha rodoviária. Por quê? Internacionalmente, a utilização dos veículos, a combustão, os veículos que utilizavam as malhas rodoviárias, era uma coisa inevitável, tá? Começou-se a implementar a produção de veículos pequenos, veículos coletivos ou de carga, né? Então, toda essa evolução chegou no Brasil, né? E a partir de 1920, a gente tem um crescimento da nossa malha rodoviária. Crescimento que se intensifica na década de 1950 com o presidente Juscelino Kubitschek, né? O JK tinha um plano de governo que era conhecido pelo slogan 50 anos em 5, que pretendia promover no Brasil um salto de desenvolvimento, um salto evolutivo. E para isso, uma das estratégias que o JK pensou foi estimular a indústria. Estimular a indústria nacional, ele pensou em tornar o Brasil atraente para indústrias internacionais, de modo a fazer com que essas indústrias, uma vez aqui implantadas, forçassem a nossa indústria nacional a também se desenvolver.
dentre essas indústrias internacionais que JK conseguiu atrair para o Brasil, a principal foi a indústria automobilística. Tá? Então você teve a implantação no Brasil de uma série de montadoras de veículos, tá? Principalmente América do Norte e Inglaterra. Bom, já que se investiu, já que se estimulou e montadoras de veículos vieram, bom, se estão montando veículos, nós temos que dar um jeito de comercializar esses veículos e deles serem utilizados. Por isso, o JK estimulou a implementação da malha rodoviária, ou melhor, da ampliação da malha rodoviária, né? Tem quem diga que essa visão do JK, apesar de naquele momento parecer a mais adequada, na verdade ela teria sido equivocada, no sentido de que o meio de transporte rodoviário, ele não é o mais capilar, então assim, o meio de transporte rodoviário não consegue atingir tantas áreas do nosso território assim, tá? Ele não é o mais barato, tá? E ele também não é o mais seguro. Ao contrário, o meio de transporte ferroviário, que na virada dos séculos 19 para 20 estava em plena expansão no Brasil, esse sim, ele era e é mais acessível, né? Ele consegue atingir áreas do nosso território com maior facilidade, né? Ele é mais eficiente porque ele transporta uma maior quantidade de produtos a um custo menor, é mais seguro e promove menos perdas, no sentido de você não ter perdas do produto que é transportado. Tá? Então, há estudiosos que defendem a tese de que essa visão de JK mostrou-se no futuro como sendo uma visão equivocada para a realidade brasileira. Tá? Bom, nos séculos 20 e 21, você tem uma maior valorização de modais como aquaviário e ferroviário. Essa palavra modais é meio feinha, né? Mas é a mais adotada, tá? Diz respeito aos vários meios de transporte. Então, cada meio é um modal, tá? Bom, por que essa questão da valorização de modais como o aquaviário, por exemplo? O Brasil é um país com uma oferta hídrica, né, extremamente generosa. Nós temos vários cursos d'água aqui no Brasil, basta pensar na Amazônia, por exemplo. Né? Inclusive, na Amazônia, a principal via de transporte para a população local são os rios. Então, o que nós temos aqui nas nossas cidades, como táxis, ônibus, tal, você tem embarcações. Né? É o dia a dia daquela população. Então, por que não investir no modal aquaviário também para o transporte de mercadorias? Tá? Essa ficha, vamos dizer assim, começou a cair com mais intensidade, com mais propriedade na nossa sociedade a partir do final do século XX, início do nosso século XXI, nosso atual século, né? E também começou-se a pensar na retomada, na revalorização do transporte ferroviário. Exatamente porque no final do século XX e início do nosso século XXI, o sistema rodoviário passou e vem passando por uma questão de estrangulamento. Então a gente percebe que em algumas situações o transporte rodoviário já não é tão eficiente assim. E percebe-se, analisando os meios de transporte que se pode utilizar no Brasil, que o transporte ferroviário ele é mais adequado, ele é mais eficiente. Então ele não é barato para se implantar, mas para se conservar o meio de transporte ferroviário, ele é extremamente mais barato. Então ele é um meio de transporte que compensa economicamente, dá um retorno extremamente bom. Qual é talvez o principal problema, o principal detalhe, vamos falar em problema não, que de problema o mundo está cheio, né? O principal detalhe para essa revalorização do transporte ferroviário, até porque, pelo que nós já falamos da maior valorização do transporte rodoviário, a nossa malha ferroviária ela foi meio que deixada de lado sutilmente ao longo das décadas, principalmente do século XX. Né? Então, o que acontece? Essa malha ferroviária começou a se deteriorar. Como ela foi deixada em segundo plano ou em terceiro plano, hoje em dia necessita-se de muita manutenção corretiva, né? Então vamos dizer assim, precisa-se
reformar essa área, essa rede ferroviária, né, do país inteiro, para que ela volte a ser uma rede interessante. Entretanto, percebe-se que cada vez mais a importância que tem que ser dada ao setor ferroviário e, por isso, essa revalorização, ok? Nada mais é do que buscar usar com maior eficácia os diversos meios de transporte que o nosso país permite, né? É difícil você ter um país de uma dimensão como o Brasil, em que vários meios de transporte podem ser adotados. Esse é um diferencial muito interessante para o nosso país. Próxima questão, pessoal. Na semana 2 do PET 4, na página 85, a atividade número 5 pede para a gente explicar o significado dessa frase. Os meios de transporte têm encurtado cada vez mais o tamanho do planeta. Não quer dizer que as rodovias e as ferrovias têm trançado o planeta e têm apertado ele, não é isso não. Tá? A questão é o seguinte, a gente vive um momento em que a globalização está em plena efervescência, né? E os meios de transporte, eles têm acompanhado essa modernização, essa maior eficiência, essa maior eficiência, esse maior acesso a regiões que até então eram quase que inacessíveis. Então, por exemplo, você consegue, com uma relativa facilidade, acessar diversas regiões do planeta através dos vários meios de transporte. Percebam, por exemplo, o caso da Europa, onde você tem vários meios de transporte disponíveis, mas, por exemplo, uma curiosidade, né? O meio de transporte ferroviário, né, ele é extremamente eficiente para interligar a grande maioria dos países da Europa. Se você vai passear lá, sair de férias, por exemplo, você chega à Europa, qualquer país em que você chegue, você, através do meio ferroviário, você acessa os vários outros países com rapidez, conforto, segurança, né? Então, os meios de transporte têm encurtado cada vez mais o tamanho do planeta. Os vários meios de transporte, os vários modais de transporte têm tornado quase todo o planeta, né? A grande maioria do planeta, acessível com muito mais facilidade, com muito mais agilidade. Ok? Certo. Próxima pergunta, pessoal. Vamos lá. Desculpa, a minha sugestão de resposta, rapidinho. Com a globalização, o mundo se tornou uma gigantesca rede. Assim como as informações, também o transporte de cargas e de pessoas torna-se cada vez mais eficiente, o que transforma na prática qualquer distância, o que torna, né, na prática, qualquer distância mais fácil de ser superada. Beleza? Bom, próxima pergunta. O que são as redes de transportes? Como elas se consolidam? Diferençazinha. Modal de transporte é o meio de transporte. Então, ferroviário, rodoviário, aquaviário, dutoviário, aéreo. 5 meios de transporte, 5 modais de transporte. Rede de transportes é o conjunto, é a conjunção, é o interligar desses meios de transporte, ok? Vamos lá, pessoal. Rede de transportes é o conjunto de todas as vias de transporte de pessoas e de mercadorias que interligam-se com uma certa densidade numa determinada região. Elas consolidam-se a partir de um eficiente conjunto de vias, de interfaces, onde diferentes tipos de transportes se integram. É o caso, por exemplo, no meio urbano, de um terminal rodoferroviário. Então, você tem um terminal, por exemplo, no centro de Belo Horizonte, por exemplo, onde você sai do metrô, você saiu de sua casa, pega o metrô, chega até o centro. Se você ainda precisa deslocar uma determinada distância para chegar ao seu local de trabalho, você sai do metrô e pega um ônibus. Esse tipo de interface, tá? Isso se aplica também ao transporte de mercadorias facilmente, tá? A gente tem, por exemplo, aqui na região metropolitana, o Porto Seco, né? Na Grande BH, eu me esqueci agora o nome da cidade, mas tem um Porto Seco onde você faz a integração também de meios de transporte, exatamente para dar maior fluidez ao transporte, nesse caso, de cargas, né? Sim. Onde diferentes tipos de transporte se integram e pela qualidade de seus nós. O que são nós aqui? Nós são as bases de cada meio de transporte. Então, o transporte aquaviário, o nó vai ser o porto. Transporte aéreo, aeroporto.
transporte rodoviário ou ferroviário, as estações de trem, de ônibus, etc. Ok, pessoal? Bom, próxima pergunta, pessoal. Semana 3, da página 88. Tem uma pegadinha nessa. Vamos lá. Acho que eu vou perguntar para você. Acho que eu vou te perguntar. O desenvolvimento dos países depende da estruturação dos territórios para a difusão e distribuição de cargas, mercadorias e pessoas. O próprio sistema capitalista, em sua conjuntura embrionária, então na sua fase inicial, só conheceu seu inicial desenvolvimento e expansão a partir da estruturação técnica de um importante sistema de transporte, que foi os trens de ferro a vapor no século XVIII, as aeronaves modernas no século XX, as caravelas de longo alcance no século XVI ou os grandes navios de carga no século XIX. Qual, Cláudio? Foram as caravelas, né? Achei que ia pegar, não peguei? Ô, pecado, gente. Mas é isso mesmo. Muito beleza. A gente pensa em integração, em globalização e tal. A gente já pensa logo século XX, século XXI, tudo interligado, tudo automatizado, tudo tecnológico. Calma. A globalização, esse processo começou muito antes do que a gente imagina. Exatamente. Te devo uma pegadinha, não peguei dessa vez, mas quem sabe na próxima, né? Realmente, todo esse processo aqui teve início, se tornou mais evidente com as caravelas de longo alcance no século XVI, quando os europeus saíram mundo afora para desbravar o chamado Novo Mundo, né? Sim. Beleza. Vamos lá. Semana 3, página 88, atividade 4. Em geral, países com dimensões continentais encontram mais dificuldade em desenvolver uma logística eficiente, pois, além de enfrentar as distâncias, há o desafio de se superar as diversidades climáticas e os obstáculos naturais. Nesse sentido, esses países precisam desenvolver políticas que visem a diversificação de seus modais e ampliação da tecnologia adequada. Tá? Qual é o meio de transporte mais recomendado para a integração terrestre em territórios com as características acima? Ficou até já sem falamos, graça, né? Ficou sem graça, né? Ferroviário, tá? Quanto mais extenso é um território, quanto mais a necessidade de se acessar regiões remotas, quanto mais se produz, né? No caso do Brasil, felizmente, quanto mais se produz nessas regiões, ainda que muito afastadas, o modal ferroviário, ele é realmente o mais eficiente para se conseguir chegar ao produtor, acondicionar boa parte do seu produto em uma só viagem. Só para comparar, uma composição de vagões, ela transporta por baixo o equivalente a 50 carretas de grande porte. Então percebam, uma composição de vagões bem gerenciada tira das rodovias brasileiras 50 carretas. Percebam aí a questão da quantidade de poluentes que você deixa de emitir, né? Menos 50 carretas na rodovia, isso eu falei por baixo, né? A redução no risco de acidentes, a questão do custo do transporte, que é muito mais barata, né? Uma dessas carretas, se estoura os pneus, é uma coisa que pode acontecer, o custo daquele transporte vai para cima. E aí o preço final estoura, né? Então, realmente, o modal ferroviário é o modal mais eficiente para esse tipo de transporte. Deixa eu fazer só um parênteses aqui com relação a um modal que foi muito pouco falado, mas que eu acho importante a gente destacar. Um aspecto só do transporte aéreo. O transporte aéreo, ele prioriza pessoas, ele encurta distâncias e ele é extremamente caro. Tudo isso é verdade. Só que a gente tem que pensar também que esse transporte aéreo, isso é só um parênteses, tá? É um dos meios de transportes mais seguros do mundo. Então, se você tem um acidente aéreo em que há uma tragédia, praticamente ninguém sobrevive. Por outro lado, dia a dia, durante todo um ano, né, milhares de voos decolam e pousam sem nenhuma intercorrência. Então, por isso, até pelo grande rigor na segurança, que o transporte aéreo é considerado o mais seguro do planeta. Foi só um brindezinho, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Muito obrigado, Cláudia, pela oportunidade. E a gente, com isso, consegue analisar esses aspectos mais relevantes da gestão de transportes mundo afora, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a próxima.